Então, olá pessoal, boa noite a todos e a todas que estão aqui hoje. Vocês estão me ouvindo bem, Karine e Bruno? Sim, tudo bem. Muito obrigada pela confiança mais uma vez. Espero que estejam todos bem e podendo avançar nos seus planejamentos de estudar no Canadá. Então, para quem não me conhece, eu sou a Claire, sou diretora de parcerias na rede Alumni Canadá Brasil. E a Alumni é muito feliz de ter como parceira a Université de Montréal, a Universidade de Montreal, que é uma das melhores universidades do Canadá e uma das maiores universidades francófonas do mundo. Então, eu estou aqui hoje com o Bruno Correa, que é doutorando e aluno embaixador na Universidade de Montreal, e a Karine Cardoso, que é mestre em Física pela Universidade de Montreal e ex-aluna embaixadora aqui no Brasil. E estamos aqui para o terceiro e último webinar da nossa série de webinars sobre a Universidade de Montreal. Então, hoje, Karine e Bruno vão falar de opções de graduação, bolsas e vivência na Universidade de Montreal. E é uma honra para mim conduzir essa live, pois eu fiz minha graduação no Programa de Estudos Internacionais da Universidade de Montreal. Então, somos todos alunos e ex-alunos aqui. No final das apresentações, teremos um tempo para vocês fazerem perguntas para a Karine e para o Bruno. Então, vou pedir, por favor, para vocês direcionarem as perguntas para o tema de hoje e colocar as suas perguntas no chat para a gente responder depois. E também tem a dica de assistir outras lives que a gente fez juntos. Já tem 2 que a gente publicou no nosso canal de YouTube da Alumni Canadá Brasil. E temos uma série de outros vídeos direcionados para outros temas sobre estudos e trabalho no Canadá. Então, inclusive, a gente vai colocar depois esse vídeo também no YouTube e colocar nos cards do vídeo links para os outros vídeos que vocês podem assistir sobre outros temas. Então, antes de começar, eu vou apresentar rapidamente a Alumni Canadá Brasil. A Alumni é uma organização sem fins lucrativos que existe desde 2012 já e que foi fundada sob iniciativa do Consulado do Canadá em São Paulo. E o nosso objetivo é promover oportunidades educacionais e profissionais canadenses aqui no Brasil e conectar pessoas que já tiveram experiências no Canadá, pessoas que estão morando no Canadá e pessoas que estão planejando, sonhando uma experiência no Canadá. Por isso, a gente desenvolve parcerias com vários tipos de organizações e universidades, que nem a Universidade de Montreal, e produzimos conteúdos de qualidade para informar o público brasileiro. A gente tem Instagram, YouTube, LinkedIn e um grupo no Facebook. Já coloquei no chat os contatos das nossas redes sociais, junto com o nosso e-mail de contato, para vocês poderem ficar por dentro de todas as novidades sobre estudos, bolsas e trabalho no Canadá. E não esqueçam também de curtir as redes sociais da Universidade de Montreal no Brasil, que o Bruno e a Karine vão adicionar no chat também. Então, vou deixar vocês começar, Karine e Bruno, e podem se apresentar um pouco, começar, e eu vou anotando as perguntas ao longo do webinar para a gente responder no final. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Eu sou o Bruno, então, como a Claire apresentou, eu sou estudante aqui, eu estou fazendo um doutorado, sou estudante embaixador, e vou só dar uma breve introdução antes de passar a palavra para a Karine. O que a gente vai apresentar para vocês hoje? A gente pensou e tentou agradar todos os pedidos aí que a gente recebeu na internet, e hoje a gente vai falar um pouco sobre as opções para quem quer fazer a graduação aqui, ou seja, tipo, o bacharelado. A gente vai explicar um pouco como acontece, quais são as opções que vocês têm. E aí a gente vai passar um pouquinho também pelas opções de mestrado e doutorado. Eu e a Karine vamos contar um pouco sobre a nossa vivência aqui na UDM. E aí também vou falar sobre as bolsas que interessam a todo mundo. Então a gente vai tentar passar tudo isso aí nos próximos minutos que vamos ficar juntos. E vamos compartilhar um monte de link, e se vocês tiverem dúvidas, sempre lembre-se que a gente tem um e-mail onde a gente responde em português, que é o brasil@montreal.ca. Eu vou passar para a Karine aqui e vou colocar o nosso belíssimo PowerPoint no ar. Eu espero o PowerPoint, Bruno? Não, pode começar, eu vou colocando aqui. Ótimo, então tá. Boa noite, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Vai ser um bate-papo bem descontraído, a gente vai compartilhar nossas experiências e o principal é desmistificar e motivá-los a estudar na Universidade de Montreal.
A nossa experiência simplesmente, nosso objetivo é isso, é mostrar o quanto é realizável e o quanto a gente quer que vocês também sejam ex-alunos da Universidade de Montreal. Atualmente eu moro no Brasil, eu trabalho numa empresa de tecnologia e, enfim, mas vamos focar hoje no que interessa a vocês. Então, temos um videozinho aqui que eu acho que vocês não vão ouvir o som. Karine? Ótimo. Então, gente, como vocês viram brevemente no vídeo, nós estamos entre as 100 melhores universidades do mundo. Só a título de exemplo, as melhores universidades federais aqui no Brasil estão entre a classificação 300 e 400. Então, só para motivá-los em relação ao prestígio que temos. Aqui segue um percurso. Qual é o percurso tradicional que a Universidade de Montreal oferece? Então, a gente criou um programa intensivo de francês, que é para todos os alunos internacionais que querem fazer a graduação lá. Eles têm o direito de passar uns 3 meses antes de iniciar a sessão de outono, que é em setembro, exclusivamente dedicado ao francês, mas para isso tem que já ter o nível B1, que é o intermediário. Depois temos a graduação em 4 anos, o que significa, no momento, só fazer um parênteses aqui, a graduação lá na província do Quebec são 3 anos, porque eles têm após o ensino médio, eles têm uma preparação que chama CEGEP. Então, eles condensam, a universidade, ela condensa esses 2 anos do CEGEP no ano preparatório para o estudante internacional. Então, um brasileiro, como funciona? Ele iria fazer esse ano preparatório e mais os 3 anos da graduação, como um quebequense faz normalmente, que dá um total de 4 anos, que é equivalente à média da graduação no Brasil. E outra opção caso você já tenha iniciado a graduação aqui, tendo 1 ou 2 anos, você salta possivelmente essa etapa, você faz direto para a graduação em 3 anos. Após a graduação, temos o mestrado, temos mais que 140 opções do mestrado, também esqueci de falar que na graduação também, nós temos todas as áreas do saber, com exceção de engenharia e da área de negócios, que são outras universidades afiliadas à UDM. E, por fim, temos o doutorado, dos mais diversos campos de saber e das mais diversas modalidades também. Agora, com o passar desse nosso bate-papo, a gente vai explicando em detalhes cada uma dessas etapas. O mais interessante, então, primeiro eu queria compartilhar com vocês, explicando isso, que eu fiz o mestrado, mas eu também fiz a graduação na UDM. Tá? Então, o UDM, como nós achamos íntimos, no lugar de ficar falando de Montreal ou Universidade de Montreal, aqui já tem um apelido, vamos falar UDM. Então, a UDM,
ela tem toda uma preparação para receber um estudante internacional. E eu vivi essa experiência, porque a gente sabe quando a gente muda, né, para um outro país, uma outra cultura, muitas vezes longe da família, como foi o meu caso, eu fui sozinha, eu consegui uma bolsa, e eu fui contemplada com uma bolsa e me lancei. Então, eles pensando em pessoas, né, com esse perfil que realmente cai de paraquedas, tem um escritório de estudantes internacionais, que é o BI, e lá realmente dão todo esse suporte. Tem um programa que chama Jumelagem. O que é Jumelagem? É um programa de gêmeos, onde um estudante quebequense vai adotar um estudante internacional para poder praticar o francês, mas também para qualquer tipo de orientação. Lá também a gente encontra dicas de onde morar, caso não tenha vaga na residência universitária. Então, é bem interessante esse suporte que o BI fornece para a gente. Eu só vou voltar aqui um pouquinho, Karine, só para falar aqui, resumir o que você falou aqui rapidinho. Que, então, assim, como um dos temas de hoje era falar sobre a graduação, então vale lembrar que aqui a graduação, como a Karine falou, são 3 anos normalmente, que é o bacharelado, mas eles têm 1 ano a mais de escola aqui. Então, a gente tem um programa especial para os estudantes internacionais, que é o CIBAC 4 ans, onde você pode fazer ou 4 anos de bacharelado, ou seja, 1 ano de preparatório e 3 da matéria que você escolheu, ou senão você deve fazer, como a Karine falou, fazer 1 ano no Brasil primeiro e depois continuar aqui os 3 anos normais, aí não precisa passar por esses 4 anos. Obrigada, Bruno. Agora sou eu, né? Então eu vou continuar falando aqui das bolsas, que é o que vocês mais querem saber normalmente, sempre perguntam e eu entendo, né? Parece impossível às vezes estudar aqui no Canadá, porque os valores assustam, eu sei, também passei por isso, acredito que a Karine também, mas uma coisa muito real que é importante saber são as bolsas. Elas existem mesmo e atualmente a gente também tem uma bolsa que inclui o bacharelado, que é uma novidade, porque antigamente a gente tinha um programa que se chamava Bolsa C, e você tinha que concorrer a essa bolsa, né, fazer um dossiê e tudo mais. Hoje em dia, a UDM ela implantou um programa de bolsas que ele é automático. Então, todo mundo que é admitido para um programa na UDM, automaticamente vai receber um formulário que deve preencher, e aí se você realmente continua com a sua inscrição e tudo mais, a bolsa ela vai ser aplicada automaticamente no valor que você deve pagar. A diferença é que para o bacharelado, o valor é um pouco menor e ele tem 3 classificações. Então, vai depender do quão bom é o seu dossiê. Aí vocês podem ver no slide que a gente está mostrando que tem 3 valores. Mas depois eu vou deixar o link aqui para vocês, que vocês podem ler tudo. Essa página existe em português, explicando tudo direitinho. E caso tenha dúvida, é só mandar e-mail para a gente. Daí, no mestrado, essa bolsa ela vai ser fixa. Não é um valor integral, né? E não é como era antigamente na Bolsa C, mas é um valor bem legal, que ajuda bastante, já com o valor do mestrado. E, finalmente, no doutorado, é o maior desconto que a UDM oferece, que deixa o valor final igual ao dos estudantes canadenses ou quebequenses. Não existe uma bolsa integral na UDM que vá descontar todo o valor a ser pago, mas vocês podem acumular várias outras bolsas aí de estudos que não sejam bolsas que vão retirar do valor da mensalidade. Então, ou seja, você pode ter essa bolsa da UDM que desconta a mensalidade, pode ter outras bolsas que depositam dinheiro aí na sua conta e você usa o dinheiro como você quiser. Então, isso é super comum aqui. E eu acho que é importante falar também que tem um outro artigo em português que eu acho que vocês veem muito pouco e que eu vou deixar o link aqui assim que eu terminar de falar e passar a bola para a Karine de novo, eu coloco os links aí para vocês. Que é esse artigo como financiar seus estudos. Se você colocar no Google mesmo, como financiar seus estudos, o DM já vai aparecer esse artigo na sua pesquisa, com certeza um dos primeiros. É um artigo bem legal, que dá várias outras possibilidades aí de instituições mesmo do Brasil, ou vários outros concursos e tudo mais. Inclusive, esse nosso programa de bolsas também está lá. Além disso, a UDM tem um site que a gente chama de repertório de bolsas, onde você pode procurar, tipo, bolsas de acordo com o seu departamento, com o programa que você vai fazer. Então, tipo, são muitas oportunidades de bolsa. Uma vez que você já é aluno aqui na UDM,
a gente recebe constantemente e-mails do próprio departamento divulgando vários concursos. Então, depende muito de você de aplicar para esses concursos, de estar correndo atrás dessas bolsas. Além disso, também a UDM oferece vários ateliês que te ensinam a criar esses dossiês, a fazer um bom dossiê competitivo para você realmente ter chance. Então, realmente, o que eu estou querendo dizer com tudo isso é que é bem focado para você ter bolsa. Tipo assim, os valores, eles existem, eles podem assustar, mas é totalmente possível, não é uma ilusão. Ai, não vou ter bolsa, vou me ferrar. Acho que você, assim, tem um investimento, tem que ter um planejamento, óbvio, mas a probabilidade de você ter uma bolsa é muito grande. Desde que eu cheguei aqui, eu acho que eu paguei só uma sessão integralmente. Logo depois eu consegui uma bolsa. Durante o meu percurso, que eu ainda sou estudante, eu consegui várias outras bolsas de excelência que me deram uma quantia X em dólares, que me ajudou aí a pagar a próxima mensalidade, que já é bem mais baixa. Hoje em dia eu pago nem 2.000 de mensalidade, assim, a cada 3, 4 meses. A gente paga, assim, a 3 vezes ao ano aqui. Então, tipo, já me ajuda a pagar isso, ou pagar as contas da vida normal. Então, tipo assim, são muitas as oportunidades. Eu acho que que era importante falar isso aqui para vocês e deixar claro. E também, recentemente, por exemplo, só para vocês saberem, tipo, que basta, assim, dar uma pesquisada, correr atrás, recebi um e-mail de uma aluna perguntando sobre bolsa e tudo mais, eu respondi, mandei os links que eu estou falando para vocês, e ela, por exemplo, é descendente de italiano, parece, ela tem dupla nacionalidade, ela é brasileira e italiana. Então, parece que o governo da Itália, por exemplo, tem um acordo com o Quebec. Então, tipo, aí ela vai ter uma isenção total que é paga pelo governo da Itália. Então, essa é uma das tantas opções que você pode ter, às vezes, se você tem dupla nacionalidade, etc. Não só isso, né? Mas essa, por exemplo, é uma que eu descobri recentemente, que eu não sabia e falei, vou compartilhar aqui com vocês. Vou passar de volta para a Karine e vou colar aqui os links para vocês. Ótimo. Obrigada, Bruno. Aproveitando aqui, eu vou responder rapidamente, tem a ver com o seu assunto, ao Francielton, a Julie e a Gisiane. Então, aqui está falando como a graduação no Brasil é mais longa, ele pergunta se a gente vai ter se o estudante brasileiro tem alguma vantagem ao fazer o mestrado. Então, não tem, porque esses 3 anos são bem intensos, assim. Então, só para vocês terem uma ideia, eu estudei 2 anos antes de ir para Montreal, na Unesp, e aí o que acontece? O meu 3º ano na Unesp era equivalente ao 1º ano de física lá. Então, só para vocês terem uma ideia de que é muito avançado. Então, no fundo, é curto, mas é condensado a informação. Então, acaba sendo que a gente tem a mesma quantidade de matéria que é abordada no Brasil, é abordada no Canadá. Claro que cada universidade tem suas particularidades, mas isso não dá nenhum privilégio para o mestrado. E depois pergunta se tem alguma bolsa, além da bolsa por mérito, acho que o Bruno respondeu bem, tem um leque vasto, assim, de oportunidades mesmo. E os financiamentos, aqui, ó, já está enviando, perfeito, ótimo. Então, vou continuar, Bruno. Tá, vou voltar aqui, vai falando que eu vou colocar na apresentação de novo, que eu parei para... Então, a graduação vou ser bem sincera com vocês, tá? A gente vai trocar aqui experiências. Foi um desafio muito grande, porque eu aprendi francês quando eu lá, né, no Brasil, eu aprendi francês 8 meses antes de começar minha graduação. Foi um risco e tanto. Hoje eu aconselho as pessoas a estudarem, se prepararem antes de se lançar a fazer a graduação em outro idioma, porque é muito exigente na graduação, né? Mas foi assim, deu super certo, as pessoas, eu vi que era um ambiente super colaborativo, então, quando eu tinha que fazer relatórios em francês, sempre tinha algum colega, algum amigo que fazia revisão, então isso é muito legal. Saber que você tem um suporte das pessoas que têm algumas culturas que são mais fechadas e você acabaria se isolando e não tendo essa ajuda, né? Então, isso para mim foi muito interessante, essa ajuda mutual. Também eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre o relacionamento, assim, a relação professor-aluno.
Eu tive professores de diversas nacionalidades, alemão, mexicano. Então, o sotaque do francês é todo diferente, né? Até a gente tinha um professor que... Só um título de exemplo aqui, uma historinha para vocês, né? Então, que ele estava dando uma aula e estava explicando para a gente sobre a pressão, né? Só que acontece, ele pegava a palavra em inglês com sotaque em francês. Então, é bom você acabar usando o inglês e o francês para poder entender a aula, mas isso era uma exceção, né? Mas tem algumas coisas, assim, engraçadas que acontecia com essa variedade de idiomas. E como Montreal é muito multicultural, então, assim, você não vai ser o único estudante internacional. Então, eu tinha alunos franceses, tinha muita gente que vai fazer intercâmbio, teve alunos da Alemanha que vinham fazer intercâmbio no departamento de física. Então, tudo isso é muito rico, assim, né, para a gente cresce muito, não só profissionalmente em termos, assim, da qualidade do conteúdo que se passa, mas também como essa experiência rica cultural. E o departamento de física em si, ele é, assim, extraordinário, né? Os professores vêm de Cambridge, são diplomados, assim, nas universidades mais renomadas do mundo. Então, eles têm toda essa rede de contatos também, né, que é muito rica para a gente. O que eu posso compartilhar mais também sobre a graduação por exemplo, né, isso eu estava até comentando com o Bruno, para quem, na área de exatas, é muito exigente. Então, o meu curso de física, ele era realmente, assim, muito exigente. Eu estudei realmente muito, me dediquei muito, mas todos os cursos, tinha gente, por exemplo, eu conheci uma amiga que estava estudando cinema, ela tinha mais, assim, flexibilidade para trabalhar durante a graduação, porque o visto de estudante, ele permite que a gente trabalhe 20 horas por semana, dentro e fora do campus. Então, só para vocês saberem também, além das bolsas, vocês têm a possibilidade de ter um trabalho numa biblioteca ou de trabalhar numa lanchonete. Durante a graduação, o que eu fiz durante os estudos, eu não trabalhava, mas no período do verão eu trabalhava. Eu já trabalhei num restaurante, nas férias, né, que é do mês de maio até agosto, então é um bom período. E também tem a possibilidade de você fazer um estágio com um professor, um estágio remunerado. Então, por exemplo, no meu caso, né, física, eu poderia escolher um professor e trabalhar no laboratório dele durante o verão e ser remunerada para isso. Então, tem várias possibilidades, tá? Então, na graduação, o que eu recomendo é, principalmente o primeiro ano, de sentir o ritmo, né, de ver, olha, como que é a sua adaptação e tudo, e procurar mais trabalhar nas férias, que é o que faz a maioria dos canadenses, eles fazem isso, de trabalhar mais nas férias durante a graduação. Mas aí, se no segundo ano você sentir, ok, eu dou conta de ter um trabalho extra, daí tudo bem, vai fundo. Ao menos esperar o primeiro semestre, antes de tomar uma decisão de já querer começar o estudo e trabalhar. Por que eu falo isso para vocês? Porque ter um dossiê, né, um histórico escolar de excelência, vai possibilitar depois vocês conseguirem bolsa para o mestrado. Então, é muito importante vocês terem, assim, excelentes notas, né, para depois vocês não perderem as próximas oportunidades na carreira acadêmica. E aí eu queria comentar com vocês um pouquinho de outras coisas que eu participei, né. Então, tem, por exemplo, aí é mais também, eu vou começar comentar um pouco do meu mestrado, então, porque, assim, um mestrado é uma outra dinâmica, gente. No mestrado, a gente tem menos aulas, tá? E tem mais tempo para você fazer a pesquisa e desenvolver a sua dissertação. No meu caso, como foi um mestrado em física experimental, então eu tinha mais tempo para fazer as pesquisas no laboratório. Então, aqui eu compartilho com você uma escola de verão que eu fiz de nanotecnologia, num grupo quebequense, né, de pesquisa que chama RQMP, que é um grupo que estuda materiais de ponta, né, assim, característica dos materiais para aplicar na tecnologia, e foi bem interessante. Então, nessa escola de verão, a gente tinha palestras no período da manhã e à tarde, e tinha alguns horários livres que a gente, por exemplo, aqui nessa foto, a gente fazia do caiaque, ou a gente também
jogava para... Porque, assim, era um network com outras universidades, né? Então, tinha todas as universidades do Canadá que participavam dessa mesma escola de verão, né? E aqui tem a foto um pouquinho de... aí que quando vocês não entendem nada, é o laser do meu laboratório, tá? E assim... e aí era no mestrado, que foi quando eu descobri que a Universidade de Montreal tinha mais ainda recursos para ajudar. Então, por exemplo, foi durante o mestrado que eu descobri que eu poderia ter uma orientação, né, com uma psicóloga para me ensinar técnicas de estudo, porque eu queria, né, assim, ser mais assertiva no meu método para estudar, porque eu sempre, assim, estudei bastante, mas eu queria estudar menos e ser mais eficaz, para poder participar mais, assim, dos eventos, conhecer mais a cidade, fazer mais turismo, e foi bem legal. Eles deram esse suporte sem nenhum custo, assim, adicional, então eu adorei, serviu para minha vida mesmo, sabe, aprender essas técnicas de estudo. E fora, também que aqui eu comentei mais uma coisa, assim, pessoal, né, que essa rede incrível de amizades que a gente desenvolve. Então, no meu mestrado, no grupo do meu professor, eram 11 estudantes, então tinha de 5 nacionalidades diferentes, tinha Itália, Irã, Polônia, China, e mais um agora que eu esqueci, mas eu vou lembrar. E o que acontece? Uma vez por ano, esse meu orientador, ele convidava a gente para ir na casa dele e cozinhar um jantar mexicano. Então, ele ensinava a gente como cozinhar. Então, era o evento, era maravilhoso. A gente adorava, né? E tem muita gente que tem medo, mas eu não falo francês, como é e tal. Então, a gente tinha essa iraniana que fazia doutorado e o Maciej, que era o polonês, que fazia um pós-doc, eles falavam muito pouco francês. E a gente se comunicava com eles em inglês, não tinha nenhum problema. E aqui é só para compartilhar com vocês, eu fiz uma amizade muito, assim, forte com uma chinesa lá, e ela me convidou para ser a madrinha de casamento dela. Então, em 2017, eu fui para a China, Pequim, ser a madrinha de casamento dela. Só que eu não entendia nada da cerimônia, né? Ficava essa outra madrinha que era chinesa traduzindo para mim. E eu coloquei aqui só mais um pouquinho, a outra ainda, Bruno. A foto desse professor, e não meu orientador, mas ele foi um professor muito marcante na verdade, foi na graduação, ele. Porque ele era quebequense, né? A gente tem uma expressão em francês que fala purlana, purlan, lã puro, que é 100% quebequense, e aí no último dia de aula, que era uma matéria bem complexa que ele ensinava a gente, ele levou cerveja para todo mundo, nem sei se é permitido, se ele fez escondido, mas ele levou. E ele levou o acordeão dele, né? Então ele começou a tocar para a gente músicas típicas quebequenses no último dia de aula. Então foi bem legal. Então só para vocês verem isso, que os professores, eles são muito próximos dos alunos. Então se você tem dúvida, você pode agendar um horário com ele. Enfim, eles são muito bons, assim, profissionalmente falando, mas são muito humanos também. Pode ir para o próximo. E aí eu sempre, né, é um medo dos brasileiros, eu também tinha esse medo, porque todo mundo fala, é muito frio, é muito frio. Realmente, tem alguns dias que chega a menos 40, mas só uns 2, 3 dias por ano, não vamos exagerar, né? A média é de menos 15, menos 40. E que quando você chega a menos 40, você começa a achar que é quente, né? Menos 15. Mas, assim, se você compra um bom casaco, uma boa bota, sabe? Realmente, você tem que se equipar para o inverno e sair. Não pode ficar em casa. Então, tem que fazer esporte de inverno. Tem que patinar, fazer a raquete. Raquete é uma raquete, literalmente, quase que a gente coloca no pé, para poder andar sobre a neve, sabe? Não afundar. Então, é muito legal. E assim vocês vão se adaptando, entendeu? E vão se encantando pelo inverno e vão perdendo medo. E também tem toda a cidade subterrânea, né, em Montreal. Tem vários shoppings que é tudo subterrâneo, que você pode ir de um metrô para outro, de diversas localidades, sem ver a neve. Também tem essa possibilidade. E outra coisa, agora assim, mais curiosidade geral, né, é que, olha que engraçado, gente, uma brasileira, eu aprendi a tocar percussão brasileira com o professor quebequense. Olha a ironia, né? Então, era assim, lá tem os ateliês de música.
Então, tem vários instrumentos musicais que a gente pode aprender. Não é acreditado, por isso que chama ateliê. Você vai, assim, fora do horário de aula, normalmente é no final do dia, e é muito legal mesmo. Então, nesse meu curso de percussão, tinha uma japonesa, um quebequense e um colombiano, e o professor que era quebequense. E também tem um complexo incrível esportivo, tem uma piscina olímpica, a Universidade de Montreal tem vários alunos que são atletas, que já participaram de Jogos Olímpicos, e assim, foi lá que eu aprendi a nadar. Enquanto tem Jogos Olímpicos, eu aprendi a nadar. Mas, gente, deu fruto, porque hoje até surfo, olha, aprendi bem, tá vendo? Então, assim, o que eu acho que vale a pena... outra coisa importante que eu queria compartilhar com vocês, em termos de grana. Durante o mestrado, o que eu pude fazer também de uma graninha extra, além da bolsa que o professor me pagava, e o desconto que eu tive para não pagar como estudante internacional, eu ajudava professores na graduação ou nesse curso preparatório, que a gente comentou que você tem que fazer. E aí você paga por essas horas, sabe? E é muito bem paga. Eu acho que era uma graninha boa, assim, é bem justo que eles pagam. Então, às vezes você trabalha 3 horas por semana, não afeta nada o seu mestrado, e já é uma graninha a mais. Então, assim, na verdade, gente, tem 1000 oportunidades para fazer na Universidade de Montreal, isso só na Universidade de Montreal, em termos de atividades, de bolsas, de aprendizado, mas se a gente começar a compartilhar aqui o que a cidade de Montreal oferece, daí pronto, daí o dia tem que ter 30 horas, porque é muita muito, né, Bruno? Sim. É mais assim, atividade do que tempo, agenda para realizar, né? Então, eu acho que da minha parte, resumindo, foi isso. Agora é com você. Sim, eu vou falar um pouquinho do doutorado aqui. Não vou falar tanto quanto a Karine, porque eu acho que a experiência dela foi maior e mais vasta que a minha, e também tem muita coisa que coincide nas opiniões que a gente conversou antes, e também não sei quanto de vocês são interessados no doutorado, que é mais, né, focado, assim, mais longe, né? Não é todo mundo que quer mergulhar tanto na pesquisa, assim. Mas, enfim, só para falar um pouco, eu tinha feito, antes de vir para Montreal, eu fiz meu mestrado na Europa, na Suíça. Daí, estou falando isso só para eu também poder comparar com os dois para vocês. Então, vim aqui para Montreal, acho que a estrutura é bem parecida com o que a gente tem na Europa também. É bem legal. Como a Karine falou, tem muita coisa que a universidade em si oferece. Além dos ateliês que a Karine citou ali, de música e tudo mais, você tem ateliê de língua, você pode aprender a editar vídeo, fazer cinema, direção de arte. Tem uma série imensa de ateliês não creditados, que eu vou até colocar um link aqui para vocês depois poderem acessar, por curiosidade, se vocês quiserem. É bem legal e muitos são de graça, ou se não é um valor bem pequeno, que é para estudante, só uma taxa, às vezes, de material, de espaço, essas coisas assim. Então, é muito válido. O doutorado em si, aqui na UDM, acho que no Canadá em si, ele tem uma escola doutoral, então você tem 1 ano de formação, onde você tem aí, em média, 4 ou 5 aulas para você fazer. Só que aqui na UDM, os departamentos e os programas, eles são bem independentes. Eu costumo brincar que eles são mini cidades, então varia muito, assim, eu tô falando da minha experiência, mas, por exemplo, no meu doutorado, eu tive 5 aulas que são fixas. Todos os alunos que entram nesse doutorado, que é em Ciências Humanas Aplicadas, eles fazem as mesmas 5 aulas. Mas tem outros doutorados que são mais livres, o professor, o seu diretor de tese, que pode decidir as aulas que você vai fazer, ou você junto com ele, etc., então, é uma experiência diferente do que a Karine teve. A gente passa menos tempo na sala de aula. Normalmente, as aulas são concentradas num dia só. São aulas de 3, 4 horas. E aí, depois, você tem muita leitura para fazer em casa, muita coisa para você descobrir você mesmo. Então, é bem legal, porque tipo, te permite trabalhar, conhecer mais a cidade e tudo mais, mas também é muito intenso de pesquisa. É um pouco diferente para você fazer amigo, porque as classes são mais intimistas, então na minha classe, acho que o máximo que já teve foram 11 pessoas. Agora eu vou começar uma aula em breve, ela vai ter 7 pessoas, eu acho, no total. É legal, porque também você faz uns contatos mais, assim, íntimos, né? Porque são menos pessoas, mas ao mesmo tempo também, tipo assim, é mais difícil. O doutorado tem um público bem variado, principalmente o meu doutorado.
que é um doutorado que é indicado para quem teve um caminho acadêmico assim bem diverso. Por exemplo, eu sou jornalista, daí lá na Europa eu fiz um mestrado em francês, língua estrangeira, e aqui eu estou fazendo uma pesquisa que é voltada para sociolinguística, para aquisição de língua estrangeira e tudo mais. Então eu tive um caminho mais diverso, e esse doutorado, ele é um doutorado que é feito para essas pessoas assim, que tiveram esse caminho diverso. Tem muita gente até tanta gente de programa diferente, desde sociologia, antropologia, até tipo gente de medicina ou que fez dança e que agora vai fazer uma tese que vai ligar várias ciências humanas juntas. Então é bem legal. Eu tive, como eu falei para vocês, eu tive bolsa desde o da segunda sessão. Ganhei outras bolsas aí no caminho. E a partir da minha terceira sessão, eu comecei a trabalhar também na UDM, como embaixador, e fui aumentando minhas horas aos poucos e cresci. E além desse trabalho, também já tive outros trabalhinhos assim indicados por professores na própria universidade. Então, são muitas as oportunidades. Isso é uma coisa que eu achei muito legal aqui em Montreal, na UDM, que eu não vi, por exemplo, na Europa. Tem muita oportunidade de trabalho, tem muito investimento, tem muito dinheiro, assim, fazendo rodar essas coisas. Então, tem muito laboratório que você pode trabalhar, tem muita coisa acontecendo dentro da universidade que precisa de aluno trabalhando e tudo mais. Então, isso é bem legal, é bem real, é uma coisa que eu não tinha vivido antes. Quando eu estava na Europa, normalmente eu trabalhava fora da universidade, os cargos na universidade são raros e são disputados à tapa. Enquanto que aqui tem até um diretório, onde você pode procurar muitas vagas e tudo mais, que eu vou tentar colocar link para vocês também, só para terem uma ideia. Mas é algo bem real, bem palpável. E se vocês tiverem dúvidas sobre o meu doutorado, quiserem saber mais sobre esse programa, que é bem interessante, é único, eu acho que é o único da América do Norte, que é assim, interdisciplinar. Tanto é que ele só é um programa, ele não tem um departamento. É realmente para manter essa coisa interdisciplinar. Então, é bem legal. E se vocês tiverem mais dúvidas, é só mandar e-mail para mim, ou se não, escrever nas redes sociais, que normalmente sou eu que respondo. Agora eu vou aqui passar para o próximo, que eu não sei. É verdade. Das outras vezes a gente não mostrou para vocês, mas eu vou tentar clicar aqui, vou dividir a tela. Deixa eu ver aqui se funciona. Mas eu vou ter que dividir aqui a outra tela. Espera aí. Vocês estão vendo aí a tela da internet? Funcionou? Ainda não. Tá um traço branco no centro. Então, espera aí que não deu certo. Agora acho que vai. Foi? O slide, a gente está vendo o slide. Agora sim, agora a página, sim. Né? Então aqui tem uma página que, para quem tem curiosidade, vocês podem visitar virtualmente todos os campos da UDM, são vários os prédios. E eu acho que a Karine quer que eu fale para vocês visitarem, principalmente esse daqui, ó, que é o campus novo, que é onde está o departamento de física agora e tudo mais. Eu acho que é física, química, biologia, geografia. Realmente é um prédio muito lindo. Quem acompanha a gente nas redes sociais já deve ter visto. Eu já postei bastante foto, mas olha, para vocês terem uma ideia aqui, o campus 1000 é o prédio mais novo da UDM. E aí você tem todo um vídeo aqui, ó, que vocês podem tentar descobrir. É bem, bem legal. Vou passar um pouquinho aqui, ó. Era só para mostrar, para vocês terem uma ideia, mas, enfim, vocês podem visitar todos os campos. Tem alguns vídeos que são guiados com embaixadores da UDM de várias nacionalidades. É bem divertido de ver. Então, você pode descobrir aí onde que se passa o programa do seu interesse. Por exemplo, o meu é aqui, ó, no Jean-Briand. São vários campos, então se você quiser... Então, normalmente, toda a parte de humanas é aqui. E é nesse campus do Jean-Briand que tem o evento
normalmente presencial, que é o Portos Verdes, que esse ano vai ser virtual. Aliás, é bom eu lembrar disso mesmo, que vocês podem participar do Portos Verdes desse ano, que é dia 8 de novembro. Dá uma olhada, fica de olho nas nossas redes sociais, vai ter um evento da UDM com toda a equipe, você pode conversar com todos os departamentos nesse dia, e vai ser todo virtual, devido ao Covid, mas é uma boa oportunidade, porque assim você pode participar de qualquer parte do mundo. E acho que é isso, eu vou deixar link para vocês de tudo, enquanto a gente responde as perguntas. Eu só esqueci de comentar umas coisinhas. Sim, pode ir, manda bala, eu vou colando os links aqui. Gente, para o mestrado, imagino que para o doutorado também, a gente tem a possibilidade de fazer uma troca entre universidades. Então, por exemplo, durante meu mestrado, eu fiz um curso na Universidade de McGill. Então, isso é bem interessante, porque você acaba fazendo mestrado numa instituição, mas conhecendo outra, conhecendo um curso. Então, é legal a experiência, tem essa possibilidade. E também comentar sobre as bibliotecas, porque as bibliotecas são fantásticas lá. Eu comprei bem poucos livros, a maior parte eu ia estudar na biblioteca ou emprestava. E também tem conexão entre todas as bibliotecas. Então, você pede um livro e às vezes não tem, e tem alguma outra, eles entregam esse livro na biblioteca do seu departamento, você consegue estudar. Vou até aproveitar para falar que você também pode pedir, se o livro não tiver e que você precisa, eles compram o livro para você, daí você tem prioridade de uso e depois eles ficam na biblioteca, também tem essa. Olha, e outra coisa também que muitas pessoas comentaram, né, até foi um dos embaixadores aqui canadense no Brasil, ele comentou de uma maneira geral e eu percebo que várias pessoas têm o mesmo comentário, que é que o estudante brasileiro, ele se adapta muito bem, né, nas universidades canadenses. E na UDM em especial, a gente tem muita boa fama. Então, o Bruno e eu, a gente se comportou muito bem para abrir o campo para vocês, abrir as portas. Então, assim, porque realmente brasileiro a gente não forma gueto, né? A gente, claro, a gente curte, né, de estar com brasileiro e tal, mas a gente gosta de conhecer a cultura, de conversar com todo mundo, então a gente se integra. Então, isso é muito bom, fora que os brasileiros que vieram para cá têm um nível acadêmico excelente, então são alunos realmente esforçados, que se dedicam. Então, a nossa fama, ela tá em alto aqui, vocês têm que aproveitar. É bem boa, eles adoram os estudantes brasileiros. E, por último, o último comentário que eu esqueci de comentar, e que eu acho que talvez tenha alguma pergunta, é em relação ao francês. Então, o francês, o teste de proficiência ele é obrigatório apenas na graduação. No mestrado e no doutorado, se ao analisar o seu histórico escolar, a UDEM perceber que em algum momento você aprendeu francês na sua vida, em algum curso particular, enfim, que você prove que tenha estudado francês. Elas não vão, a gente não vai exigir um teste de proficiência, tá? Mas a gente recomenda fortemente que tenha no mínimo nível intermediário, que os cursos são ministrados em francês. Mas a dissertação e a tese você pode até escrever em inglês, né, Bruno? Sim. Você tem essa opção, e é como a Karine estava falando, a maioria dos mestrados não pede também, dos doutorados não pede exatamente um teste, tipo o DELF, DALF, essas coisas. Às vezes eles pedem um nível de conhecimento que você pode provar com algum estudo que você fez anteriormente, com um diploma de escola de idiomas, essas coisas. Se tiver exceção, normalmente está escrito realmente lá nas exigências do programa que eles querem um teste e tal. Então, alguns programas mais chatos, como, tipo, a tradução, por exemplo, que você precisa ter um nível muito alto, essas coisas assim. Mas o meu doutorado mesmo, por exemplo, não pediu. Eu tenho até uma colega brasileira que chegou aqui, assim, com um nível bem baixo e tudo mais. E tá aí, tipo, se virando nos 30. Não é o recomendado, né? Porque, tipo, você acaba aqui se estressa, não aproveita tanto. Mas também acontece, às vezes, é a oportunidade, a gente abraça, é possível. E aí depende de cada um como gera esse estresse aí. Mas como a Karine falou, é sempre bom, a gente recomenda que vocês venham com o nível pelo menos B1, e o B2 é o nível que é aceito por praticamente 90% dos cursos da UDEM. Excelente, obrigada, pessoal. Muito obrigada pelas apresentações. Bom, temos uns 10 minutinhos para responder algumas perguntas.
Ficando nesse tema dos idiomas, a Gisiane quer saber se tem algum curso que tem o inglês como língua principal ou se todos os cursos são em francês nos cursos de graduação. Tipo, 97% dos cursos da UDM são em francês. Acho que na graduação todos são. Todos são. Acho que tem alguns só mestrados que não são. Eu posso colocar um link aqui da lista, se vocês quiserem. Mas, no geral, gente... Por exemplo, o direito, né? Não é, Bruno? Business Law, eu sei que tem um mestrado integral em inglês. Isso. Tem esse em Business Law e alguns poucos, assim. Mas são bem poucos. Sim. Sim. Uhum. Mas, gente, não se preocupe. Francês aprende, é super fácil para quem já fala português. E fora que vocês vão ter um diferencial para a carreira, porque hoje muitas pessoas falam inglês. E lá em Montreal é realmente bilíngue. Você vai no restaurante, se você falar bonjour, vão falar com você em francês. Se falar hi, vão falar em inglês. Então, até mendigo, gente, é bilíngue lá. Eu já fiquei com raiva de mendigo. Ele pedia em francês, você não dava nada, ele mudava para o inglês. Então, é possível. Não cria obstáculo pelo francês, não. Uhum. E aquela coisa que você quer de fazer uma matéria em outra universidade em Montreal, eu fiz na graduação, então não sei se está assim ainda, acho que sim. Mas dá para fazer em vários programas, né? Eu fiz uma matéria na Concórdia, por exemplo, era em inglês, aí dá para conhecer, acho que dava para fazer até 5 matérias da graduação em outras universidades da província. Então foi bem legal. Ah, que legal! Então, na minha graduação eu não procurei saber, mas é verdade. Que bom, Claire. Bom ponto. Tá, olha. Bom, outras perguntas. A Julie falou, minhas notas do ensino médio não são muito boas, mas meu currículo extraescolar é bom, inclusive com trabalhos interessantes aqui em Montreal. Vocês acham que tem alguma chance de bolsa? Então, se você vai para graduação, vai tentar graduação, é isso? Isso. Se for isso, né? Todo mundo que aplicar vai ter alguma bolsa, né? Mas aí na graduação são 3 níveis de descontos diferentes que dependem do seu dossiê. Então, como você tem bastante atividade extracurricular, essas coisas, já está aqui, eu acho que a sua chance é alta de ter um desconto que não seja o primeiro lá, que seja o mais alto, assim. Então, mas com certeza algum desconto você vai ter. E dependendo do seu visto, se você estiver morando aqui, eu não sei se você está morando no Brasil ou aqui, se você for residente permanente, você já paga como quebequense, né? Então, ela falou aqui em Montreal, então acredito que ela já está em Montreal, porque então, se ela estiver com o residente permanente, ela paga como quebequense já, que é bem mais baixo. E outra coisa que não é o foco da palestra, mas assim, a maneira mais rápida hoje de imigrar para o Canadá é através do estudo, através desses diplomas. É a maneira mais rápida mesmo. Porque o governo canadense, ele quer incentivar que os bons profissionais fiquem no país. Então, ele facilita esse processo. Exatamente. Alguém perguntou no início se os programas de mestrado e doutorado dão acesso ao permis de travail pós-diploma, aquele visto de trabalho para quem estudou no Quebec. Aí a gente não tem muita informação sobre vistos, gente, mas eu acredito que todos os programas são elegíveis, né? Sim, normalmente a gente pede para vocês darem uma olhada nessas informações no site oficial do Canadá, que é a melhor fonte, ou se não no BI da UDM, que a Karine falou sobre, que a gente colocou o link aqui, que eles têm profissionais especializados. Mas, assim, a última informação que a gente teve é que, sim, por enquanto, todos os mestrados e doutorados dão direito até mesmo a graduação, te dá direito depois a pedir um visto de trabalho, de experiência. Só um comentário para responder a Catarina, que perguntou sobre como fazer os dossiês de candidatura para admissão dos cursos. A gente já fez um outro webinar com o Bruno. Sim, com todas as dicas. Nossa, a gente explicou tudo para vocês. Assim, e ainda no nosso grupo do Facebook tem um documento cheio de link em português, tem nosso site em português. Segue a gente no Instagram também, que a gente está sempre dando dica. Tá tudo explicadíssimo aí online. Então, a dica é a gravação desse webinar que a gente fez sobre como fazer o dossiê, ele está no YouTube da Alumni Canadá Brasil. Então, é só entrar no nosso YouTube
E aí entrar nas redes sociais da UDM no Brasil também. Mas já tem várias informações. A Gabriela falou, faço graduação aqui no Brasil e gostaria de um intercâmbio de 6 meses na UDM. O visto de estudante para esse tempo também permite trabalhar? Então, toda essa parte de visto, vocês têm que ver no site do Canadá, ou com o BEI, e toda essa parte de intercâmbio, o começo disso tudo é na universidade de vocês. Vocês têm que ir na universidade de vocês aí no Brasil, conversar com o departamento de mobilidade da sua universidade, ver se eles têm acordo com a UDM, e aí, através da sua universidade, entrar em contato com a UDM. E aí, se vocês tiverem dúvida ou não conseguir o contato, vocês me escrevem que tem um contato especializado, mas aí é em francês ou em inglês, vocês têm que falar. Mas normalmente tem que ter um nível de francês, B1, B2, e costuma ser você ter todos os direitos de um estudante normal, né? Mas o negócio é você ter tempo de fazer todas as matérias da graduação, trabalhar em 6 meses, tudo pode ser que seja corrido. Porque esse tipo de intercâmbio, você nem vai pagar, entendeu? Então, por isso que tem que ter essa parceria entre as universidades. O Bruno perguntou, tem possibilidade de fazer o doutorado no Brasil e realizar uma parte da pesquisa na UDE com bolsa? Tem as cotutelas, né? Você tem que dar uma olhada no site dos doutorados aqui da UDM. Tem possibilidade sim, mas aí normalmente você tem que achar um pesquisador, já que se interesse, para fazer todos esses trâmites, assim. É mais um trabalho seu como aluno de achar essa pessoa que vai se interessar e tudo mais, do que da UDM em si, né, no final das contas. Porque se você acha um professor que se interessa pela sua pesquisa, daí ele vai te ajudar a fazer essa cotutela. Alguém falou que ficou mudo. Pessoal, vocês estão ouvindo o que a gente está falando? Ou ficou mudo? Eu tô te ouvindo. Você está me ouvindo? Eu tô ouvindo, Eu tô tudo bem. ouvindo vocês. Tá. Vocês. Talvez seja só um problema dessa pessoa. Bom, temos 4 perguntas aqui no Q&A e aí depois vamos fechar, né? Porque já estamos chegando às 8h30 aqui do Brasil. Né? A Luciana falou, boa noite, gostaria de saber se os diplomas certificados de doutorado estão sendo validados no Brasil sem grandes problemas na área de educação. Eu não sei nada sobre isso. Eu não sei te informar também, porque eu sempre ouço dizer que o Brasil sempre vai pedir algum tipo de validade, assim, então é difícil. Então você tem que ver antes de você vir estudar aqui com como é que é a ordem aí de estudo aí no Brasil, para ver como é que é. Porque normalmente sempre que você faz um estudo aqui, para o doutorado talvez seja um pouco menos assim chato, mas normalmente sempre eles vão pedir algum tipo de equivalência, alguma coisinha assim. Então é sempre bom, se você pensa em voltar para o Brasil, dá uma olhada antes com a ordem. Eu validei o meu sem problemas pela Unicamp, o de graduação. Foi bem tranquilo o processo. O do mestrado, eu não tive tempo de correr atrás, e como eu não precisei, porque normalmente a validação do diploma seria necessário se eu fosse prestar algum concurso. Mas como eu não penso prestar concurso aqui, então nem fui atrás. Mas normalmente, até agora, a maior parte dos casos teve validação na UDM, porque condiz a carga horária que tem no Brasil com a carga horária que a gente tem, entendeu? Mas, como o Bruno falou, não dá para a gente afirmar. Cada caso, cada evento tem as suas regras. Deixa eu ver aqui as perguntas. As bolsas de mestrado na Universidade de Montreal aceitam apenas o mestrado completo ou tem a opção de fazer 1 ano ou alguns meses apenas? Pergunta da Marina. Quando você se inscreve no mestrado, daí, tipo, você ganha a bolsa automaticamente. Daí, se você largar antes, eu não sei, tipo, daí é mais ou menos assim, né? Não sei se eu entendi direito. Tipo, o seu plano é fazer metade no Brasil, é isso? Eu não sei.
Mas normalmente quando Acho você que entra, sendo aceito, né, você já Bruno? ganha. No caso dela. Seria mais um intercâmbio, seria? Ah, aí no Eu intercâmbio, imagino. se for Então, intercâmbio e ela, que vier da sua universidade, como você falou, né, Karine? Tipo, daí é pago pela sua universidade normalmente. Eu acho que ela tem intenção de fazer um mestrado no Brasil com um período sanduíche na UDM. Porque ela perguntou também se a universidade no Brasil precisa ter uma parceria firmada com a universidade brasileira ou se são casos isolados, assim, se depende do programa. não, como o Bruno falou, realmente tem que ter uma parceria entre as universidades. São as universidades que decidem. Tanto que a gente nem vai analisar o histórico dela, o dossiê dela. É as universidades que se conversam nesses casos. Porque para ter o que acontece, a gente só faz análise do histórico para falar, ok, a gente é aceito ou não, quando a pessoa vai estudar para ter o diploma da UDM. E para ter o diploma da UDM, você tem que ter mais que 50% dos créditos pela UDM, entendeu? Sim. Então, toda a parte de um semestre, de alguns cursos, tudo entra no contexto de intercâmbio. Pessoal, eu coloquei no chat o link do webinar que a gente fez sobre o dossiê para estudar na UDM. Então, coloquei aqui o link do YouTube. Vamos pegar uma última pergunta da Gisiane. Ela queria esclarecer como que é a faculdade de Engenharia e Tecnologia. Talvez seja uma pergunta sobre o novo campus. Ela falou no início, eu entendi que era outra faculdade ou algo assim. Engenharia é com a nossa escola afiliada, que é a Politecnique. A gente compartilha, a gente compartilha a mesma estrutura, os prédios são bem parecidos com o da UDM, é bem bonita, bem perto, tudo junto, mesmo campus, mas tem os processos seletivos de bolsa um pouco diferente. A gente tem um contato lá e qualquer coisa, então você me escreve no brasil@montreal.ca que eu te mando o contato, aí você tenta falar com o pessoal de lá diretamente. Tá ótimo. Bom, vamos encerrar então, pessoal. E se ficou alguma dúvida, podem escrever pro Bruno, né, no endereço que ele acabou de falar, brasil@montreal.ca, ou para o e-mail de contato da Alumni Canadá Brasil, que qualquer coisa a gente encaminha para eles. Cléia, muito obrigada, viu, por essa oportunidade. O Bruno e eu, a gente fica muito feliz de conversar com todos os brasileiros que têm interesse em estudar na Universidade de Montreal. E obrigada mesmo por essa parceria. A gente fica muito feliz de colaborar com vocês e obrigada pela oportunidade. E obrigada a todos vocês que estão nesse horário aqui, às 8h30 da noite, no Brasil já passou. Interesse pela motivação. E, por favor, fique à vontade em contactar a gente. A gente criou um material especializado para os brasileiros, né? Tem um site em português. O Bruno cuida de toda a rede com muito carinho, para realmente a gente apoiar e motivar e dar todo esse suporte, tá bom? Conte com a gente. É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, escreve pra gente, entra nos canais, a gente está sempre online aí respondendo vocês o mais rápido possível e compartilhando nossa experiência com vocês. E obrigado de novo, Claire, pela oportunidade aí dessa parceria com vocês. Foi muito legal. Muito obrigada a vocês, ao Universidade de Montreal, pela parceria. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela sua presença, confiança. O webinar foi gravado e em breve estará disponível no canal de YouTube da Alumni Canadá Brasil. A gente vai anunciar no Instagram com um post quando ficar disponível a gravação. E todos os dois outros webinars da nossa série sobre a Universidade de Montreal já estão no YouTube também. Então, se vocês gostaram dessa live, por favor, curtem as nossas redes sociais, as redes sociais da UDM no Brasil, e divulguem amplamente para a gente poder continuar trazendo esses conteúdos para vocês. Abraços, muito obrigada de novo a todos e todas, e boa noite. Tchau. 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 Merci beaucoup.